Olá pessoal, hoje vamos resolver uma questão de física, tá? Nesse canal nós resolvemos questões tanto de física quanto de matemática, principalmente. E esta é uma questão do Enem, que foi aplicada em 1998, tá? E a questão diz o seguinte: as bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dada pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas, em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada. Tá, gente, então esta é uma questão que envolve, né, o movimento circular uniforme, mais precisamente a transmissão por acoplamento, tá? Então vamos fazer uma revisão bem rápida e a gente aproveita para ver qual alternativa está correta, tá? Bem, então considere aqui duas polias, onde eu vou aqui considerar vários pontos nessa polia, tá? E em cada ponto, né, existe uma velocidade, né? A gente está supondo que essa corrente que acopla essas duas polias está em movimento, tá? Um fato interessante é que em cada ponto essas velocidades são iguais, né? Que são na verdade a rapidez, né? Em cada um desses pontos da periferia das polias A e B e também, né, na própria corrente, essas velocidades são iguais, né? Que a gente chama de velocidade linear, ok? Então no acoplamento a velocidade linear nessa situação aqui é igual. Velocidade A é igual à velocidade do ponto B, que é igual à velocidade do ponto C, que é igual à velocidade do ponto D, ok? Bem, então, se a velocidade, né, são iguais, vamos então, né, considerar o seguinte, olha só, você deve saber pelos seus estudos, né, que a velocidade angular é igual a velocidade linear, né, na verdade, é igual à velocidade angular vezes o raio da polia que você está considerando, né? Então, nesse ponto aqui, a velocidade A seria igual à velocidade angular dessa polia A vezes o raio dessa polia A, tá? Mesma coisa aqui, olha, a velocidade linear, né, da polia B vai ser igual à velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Como eu falei, como essas velocidades são iguais, então vamos igualar a velocidade dessas duas polias, né? A velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear da polia B, tá? E isso nos fornece essa equação, ok? Eu vou isolar agora a velocidade angular da polia B. Olha só, isolando, olha o que eu encontro. Eu encontro que a velocidade angular da polia B é igual a o raio da polia A dividido pelo raio da polia B vezes a velocidade angular da polia A, tá? Então, por aqui, a gente já consegue fazer algumas observações interessantes. Observe que a velocidade angular ela vai ser tão alta quando o raio da polia A for grande, né? E o raio da polia B for pequeno, ok? Bem, a gente pode escrever essa equação também de outra forma. Por quê? Porque a velocidade angular de um corpo é igual a 2π vezes a frequência. Então, nesse caso, eu posso trocar, né, a velocidade angular da polia B por 2π vezes a frequência de B. A mesma coisa, eu posso trocar a velocidade angular da polia A por 2π vezes a frequência da polia A, tá? Posso cortar esse 2π e olha só a equação que a gente encontra. A frequência da polia B é igual ao raio da polia A dividido pelo raio da polia B vezes a frequência da polia A. Então, veja aqui, nesta equação, novamente, né, quanto maior for o raio da polia A e menor for o raio da polia B, maior vai ser a frequência da polia B em relação à frequência da polia A. Isso significa que em uma bicicleta, se a gente colocar uma roda aqui, uma única pedalada, né, numa situação em que o raio da polia A, que poderia ser, né, nessa situação, a coroa, fosse grande, e o raio da polia B, que seria a catraca, fosse pequeno, uma única pedalada iria fazer com que a nossa bicicleta atingisse frequência muito alta.
tá? Ou seja, a velocidade da bicicleta ia ser muito alta, o número de volta da bicicleta seria muito grande, tá? Se a gente tivesse uma situação em que o raio da coroa, né, fosse muito próximo do raio da catraca, então o número de volta seria pequeno. Uma pedalada, a gente não ia atingir uma velocidade tão alta, porque o número de volta seria pequeno, tá? Ou seja, então para a gente descobrir qual a resposta está correta, é muito simples. Como ele quer saber em qual opção abaixo a roda traseira dá o maior número de volta, né, por pedalada, então a gente sabe que o maior número de volta está associado com a situação em que o raio da coroa é muito maior do que o raio da catraca, tá? Qual a situação que isso acontece? Na letra A. Na letra A você observa que o raio da coroa é muito maior do que o raio da catraca, ok?